novo homem, conforme o texto que nós lemos há pouco, no capítulo 6 de Romanos, versos de 1 até o verso 23. Não deixe de se atentar para o estudo da lição durante a sua semana, para que você possa estar aqui conosco aprendendo melhor, da melhor maneira possível, já tendo anotado dúvidas, já tendo recolhido já informações importantes sobre os textos que nós temos estudado. Então nós chegamos aqui a Romanos, capítulo 6. Deixe a sua Bíblia aberta nessa porção da palavra para que nós possamos acompanhar à medida em que avançamos no nosso estudo de hoje. Nós, nos últimos estudos, meus irmãos, nós acompanhamos a doutrina da justificação, a importância que há em entendermos como se dá, como é que funciona a justificação, que é essa doutrina na qual nós somos feitos justos perante o Pai, escapando por isso da sua ira, da sua condenação, por conta da obra de Cristo. E por conta da obra de Cristo, nós temos então nele a salvação, a vida eterna, a redenção dos nossos pecados. E essa nova vida que temos, ela pode ser facilmente confundida se nós pensarmos de uma maneira lógica, como pensavam os cristãos da igreja de Roma, de que por ocasião da obra ser toda de Cristo, da iniciativa da salvação ser toda de Cristo, de nós não termos nada a oferecer no tocante a merecermos sermos salvos, podemos ser traídos pela nossa lógica de pensarmos que não precisamos fazer mais nada. Quando Paulo então usa esse capítulo 6 para dizer, não é bem assim. O que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado então para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Por quê? Porque existe uma nova vida para o novo homem, para a nova mulher, que em Cristo são salvos por meio da graça mediante a fé. Então não há como pensarmos de maneira distinta. E o texto que nós lemos, ele vai nos dar essa base conforme nós formos avançando na nossa EBD de hoje. Na nossa introdução, meus irmãos, nós destacamos uma frase colocada aqui pelo autor da nossa lição, de um escravo africano, dizendo assim: a cruz de Cristo me condena a ser um santo. E não está totalmente errada essa frase. Embora você possa me dizer, mas pastor, a palavra nos ensina que para os que estão em Cristo já nenhuma condenação há. É verdade ou mentira? Verdade. Mas a licença poética aqui desse antigo escravo, quando registra essa frase, é nos mostrar que há um dever para o cristão na sua vida. Há um compromisso para nós, enquanto cristãos, no nosso caminhar ao lado do Senhor, que não nos exime de praticarmos boas obras, não nos exime de sermos bons cidadãos, não nos exime de sermos pessoas com ética, com moral, com submissão às autoridades, com respeito à palavra de Deus. E não podemos descurar disso, sob pena de não estarmos evidenciando a nossa salvação como deveríamos na sociedade. Então a cruz de Cristo é para nós libertação, mas também é um sinônimo de compromisso de que devemos ser santos, como o nosso Pai Celeste é. Nós vemos também, meus irmãos, aí na nossa introdução, que após sermos justificados por Deus, essa grandiosa e maravilhosa obra que Ele produziu e promoveu para nós na pessoa do seu Filho, o crente deve perseguir uma vida de santificação. Ele não pode ficar satisfeito com a salvação, embora ela nos satisfaça completa e plenamente, mas ela não pode ser a última bênção que recebemos. Devemos buscar a todo tempo desenvolver a salvação e ver com os nossos próprios olhos esse processo chamado santificação, que é doloroso, que é gradativo e é longo, demanda de nós a paciência, mas também o compromisso e o desafio de vermos o pecado sendo morto nas nossas vidas. Eu já tive alguns ciclos da minha vida até aqui, creio que ainda terei muitos outros, onde eu pude perceber claramente, num momento onde estava lidando com uma decisão
com uma situação difícil, com um problema na família, com uma questão no trabalho, e ver como que Deus foi adiante da decisão que eu teria originalmente por ser pecador, e me convenceu e me usou para que a vontade dele prevalecesse, não a minha. E depois, refletindo, pensei, que graça, que maravilha. Deus, ele promove em nós um aumento da nossa fé quando não nos permite mais que sejamos quem nós éramos e nos transforma para lidarmos com as situações de maneira diferente, para produzirmos relações humanas de maneira diferente, para nos comportarmos frente às dificuldades da vida de maneira diferente. Tem 3 textos aqui que eu queria contar com o auxílio dos nossos irmãos, para entendermos um pouco dessa luta do crente que deve ser pela santificação. Primeiro está em Levítico, capítulo 11, verso 45. Vou pedir a nossa irmã Thaís que leia para a gente. Em seguida, nossa irmã Eni Campos vai ler para a gente Efésios, capítulo 5, verso 8. E atrás, nosso irmão Marcelino Pedrosa lerá para a gente Colossenses 3:12. Então, por partes, Levítico, capítulo 11, verso de número 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O povo de Israel era o povo de Deus. E Deus dá a lei ao povo para mostrar quem ele é, chamando-os para a santidade. Vós sois o meu povo. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vocês serão santos, porque eu sou santo. É o nosso compromisso. Com a irmã Eni, vamos ler Efésios, capítulo 5, verso de número 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Filhos da luz, porque servirmos ao Deus das luzes, ao Deus que em sua essência não é uma vez santo, mas 3, totalmente santo, totalmente justo e reto em seus juízos, em seus estatutos, em sua vontade. Por isso, devemos buscar com isso também parecermos-nos com o Senhor que nos resgatou, porque agora somos luz. Outrora éramos trevas, como diz o autor aos Efésios. Agora mais não. Agora não mais. Somos luz e por isso, como o Senhor Jesus nos diz, temos que iluminar. E vamos ler com o nosso irmão Marcelino Pedrosa, também carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso número 12. Como amados de ternos de misericórdia, Então veja como Paulo, ele se dirige à igreja. Nós temos, meus irmãos, no nosso país, no Brasil, uma concepção muito católica sobre santidade. E a gente pensa que santo é aquele que passou por um processo de canonização da Igreja de Roma para, após alguns testemunhos de milagres ou obras sobrenaturais, ser considerado um santo digno de veneração. Esse não é o conceito bíblico de santidade. O conceito bíblico de santidade diz respeito à nossa vida com Deus. Não diz respeito a obras humanas, mas diz respeito a obras da graça de Deus que nos molda a sermos parecidos com Ele. Não pode ser um elemento que não está presente na nossa luta diária enquanto cristãos. Eu vejo muitos cristãos perseguindo a boa teologia, o conhecimento, a comunhão. São coisas excelentes e boas para nós, mas não podem ser desprezadas em relação ao nosso dever enquanto filhos de Deus, enquanto justificados por Deus, de sermos santos como Ele é. Por isso Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos. Qual é o resultado da eleição?
lá na eternidade, daqueles que ele predestinou, a estes também justificou. E aos que justificou, santificou. A santificação é um resultado de um processo que está acontecendo em nós. Você hoje não é mais trevas, você é um santo de Deus, no contexto de alguém consagrado pelo Senhor. Mas não é totalmente santo, você vai dizer, pastor, muitas vezes eu erro. Sim, mas você não é mais um pecador perdido, você é um pecador redimido. E por isso, santo no Senhor, não totalmente. Quando você será, quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, nos transformar, nos ressuscitando com Ele, nos fazendo gloriosos. Glorificação, que é o último estágio. Mas isso não nos afasta de entendermos que somos santos. Por isso Paulo diz aos Colossenses, vocês são eleitos de Deus, vocês são santos e amados. E é assim que devemos nos revestir, ou vestir, nos comportar, agir, nos conduzirmos na vida como santos eleitos de Deus. Nós vemos ainda, meus irmãos, no contexto da nossa introdução, que só podemos servir a Deus em santidade, como na célebre frase de John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, num dos grandes movimentos ao lado de George Whitefield, ali na América do Norte e na Inglaterra. E uma grande frase célebre de John Wesley, que está aí na nossa introdução, ela diz assim, uma das suas orações: dê-me 100 homens que a nada mais temam senão o pecado, e eles sacudirão a terra. Não é? Hoje nós temos caminhado, meus irmãos, para um evangelho muito pragmático, de resultado e quantidade. Esse é um olhar mercadológico e empresarial da fé, e que não conduz necessariamente o entendimento da igreja que caminha firmando seus passos na palavra de Deus e sendo reconhecidamente uma igreja saudável, uma comunidade onde a fé é praticada de uma forma saudável e séria. É possível que existam igrejas com numeroso rol de membros e ainda assim sejam igrejas sérias. Nós não estamos dizendo o contrário disso. Entretanto, é patente no nosso momento, no mundo e não apenas no Brasil, o quanto que a busca por números tem ultrapassado a busca pela doutrinação, pelo discipulado, pelo crescimento pessoal na fé de cada um dos membros das igrejas do nosso país e do mundo. Essa frase de John Wesley, com toda certeza, num mundo que já era bastante habitado ao seu tempo, não condiz com essa busca por multidões. Tal era o seu compromisso com o mestre, que começou com 12 homens para abalar as estruturas da história. E então ele pensa, o que é importante nesse processo vai ser justamente a busca e o compromisso que cada um de nós temos com a nossa santificação. E Paulo usa esse capítulo 6 de Romanos, como nós vamos ver aqui hoje, nessa manhã, em 3 pontos, o quão importante é, após falarmos de justificação, entendermos essa maravilhosa doutrina, o quanto é importante sermos novas criaturas, novos homens. Por isso o título da nossa lição de hoje é A Vida do Novo Homem. Nosso primeiro ponto, meus irmãos, nos convida ao entendimento. Primeira coisa é compreensão. Você não pode praticar aquilo que você não compreendeu. Ou você não pode viver aquilo que você não compreende de maneira profunda. E Paulo nos convida a entendermos e saber que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Como nós vemos no capítulo 6 de Romanos, versos de 1 a 10, nós vemos que o apóstolo Paulo nos apresenta 4 verdades fundamentais sobre a graça que, além de justificar, também santifica. A graça que nos torna justos, limpos perante Deus o Pai, é a mesma graça que nos torna também santos no curso da nossa vida, na trilha da nossa jornada de fé, e nos aproxima do padrão moral,
nos aproxima do padrão legal, nos aproxima do padrão espiritual que Deus deseja de cada um de nós. E quais são essas 4 verdades do versículo 1 ao versículo 10? Mantenha bem aberta na sua Bíblia esse capítulo 6 da carta aos Romanos. Primeira verdade está no verso 2. E ele nos diz: nós morremos para o pecado. Primeira compreensão, você precisa entender que você não vive mais como vivia antes. Você não vive mais para contender. Você não vive mais para mentir. Você não vive mais para roubar. Você não vive mais para a imoralidade ou para a licenciosidade. Você não vive mais. Eu quero avançar um pouco nessa questão de exemplos, porque a gente se liga nos 5 ou 6 exemplos de pecados que comumente são cometidos e esquecemos a raiz deles. Quando Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: ouvistes o que foi dito, não matarás. Para quem ele está dizendo isso? Ipa. O Sermão do Monte. Ele está pregando para quem? Para ímpios? Ele está pregando para gentios? Para quem Jesus está pregando? Para o seu povo, para o povo judeu. Gente que obedecia a lei de Deus, mas que estavam constantemente contendendo com ela. No princípio, negligenciando o amor cristão, negligenciando o olhar para dentro, só olhavam para o externo, para fora. E o que ele diz? Ouviste o que foi dito. A lei diz o quê? Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que contende com o seu irmão, que tem um entendimento para com o seu irmão e chama-o de tolo, de racá, como diz o texto no grego, já cometeu homicídio no seu coração. Então nós morremos para o pecado, inclusive do pensamento. Inclusive o pecado que brota e nasce no nosso coração. Não apenas o pecado praticado, o pecado concretizado, mas o pecado pensado, o qual devemos colocar também diante do Senhor em oração, para que Ele nos transforme conforme a imagem do seu Filho. Vamos ler todos juntos o verso 2 do capítulo 6. De modo como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos. A pergunta que ele retoricamente coloca nesse capítulo, ela é fundamental para compreendermos a primeira verdade fundamental sobre esta nova vida que temos ao lado do Senhor. É de que nós morremos para o pecado. Aquele que está morto está livre do pecado. A dívida, ela cessa para com a morte do indivíduo. É um dos grandes princípios do direito, da sociedade. Alguém que comete um crime, aqui ele está falando muito, não na ótica da cobrança cível, de uma dívida com banco. Essa sim, ela é transmissível para o espólio, para a herança. Se eu contrair uma dívida e não pagar e vier a falecer, a Melissa já vai, bem jovenzinha, já adquirir uma grande e pomposa dívida para pagar, que passa para os herdeiros. Entretanto, aqui Paulo não está falando do contexto de penas cíveis, contratuais, está falando sobre penas do ponto de vista criminal. O que cometíamos contra o Senhor no tocante ao pecado eram crimes contra a sua lei, que tinham como resultado de pena a morte. Mas quando vivemos e estamos mortos para esse pecado, já nenhuma condenação paira sobre nós, porque estamos mortos para aquilo. E essa pena não se transmite para os nossos herdeiros. O que Paulo está dizendo aqui é que o salvo, ele está distante de quem ele era antes. Aquele que está morto está livre, porque essa morte pagou os nossos débitos de sorte, que a pessoa que morreu com Cristo tem todos os seus débitos quitados e está pronto para começar uma nova vida com Cristo.
essa antiga circunstância em nossas vidas. Mas a segunda verdade que nós aprendemos aqui está no verso 3. E diz: nós fomos batizados na morte com Cristo. Não apenas morremos para o pecado. E aqui no verso 3 ele explica como isso se procedeu. Como foi que você morreu para o pecado? Porque na morte do nosso Senhor, na cruz do Calvário, nós fomos batizados. No contexto aqui de selo. Nós fomos selados na morte de Cristo para vivermos uma vida completamente diferente da que vivíamos antes. No verso 3, leia comigo, diz o quê? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Paulo usa essa ilustração aqui do batismo, que é um dos mais antigos ritos de iniciação da fé. Erra quem pensa que o batismo é uma inovação do movimento cristão, quando na realidade o batismo ele vai datar ainda dos ritos de ablução ou lavagem dos próprios judeus no contexto dos cerimoniais de Levítico, né, das festas. Eles, antes de entrarem no templo para oferecer as ofertas, tinham que se limpar. Esses elementos você observa muito claramente no Novo Testamento, quando Jesus, com seus discípulos, vai lavar os seus pés. E Pedro, naquela emblemática passagem, vai dizer a ele: Senhor, então se for por isso, ele não queria que o mestre lavasse os seus pés. É eu que tenho que lavar os teus, mestre. Ele falou assim: não, mas se eu não puder lavar teus pés, não tens parte comigo no meu reino. Então foi o seguinte, Senhor, me dá logo um banho. Pedro era demais, né? Nós fomos, meus irmãos, selados. A morte de Cristo nos lavou com a aspersão da água, espiritualmente falando, para nos fazer puros e santos, vivos para Deus, mas mortos para o pecado. O sentido figurativo, aqui o simbólico desse texto, no verso 3, é que o nosso batismo foi uma espécie de funeral, como ele coloca aqui na nossa lição, um enterro da nossa velha natureza. Quando a gente vai aqui no dia 24 de novembro, com a permissão de Deus, receber novos membros à membresia da nossa igreja, nós vamos ter aqui batismos de novos convertidos. Vamos ter aqui recepção por transferência de membros e outras, batismo infantil, pedobatismo, como manda a nossa doutrina aliancista, reformada e presbiteriana. Mas pense só você, se no mesmo culto desse fosse feito um batismo, recepção de membros e também um culto fúnebre, tudo junto, que tal? Meio estranho, né? Quem acha que ia ser normal, que não ia ter problema nenhum? Não ia ter problema? Mas eu acho que 99,9% de todos os outros acreditariam que seria muito estranho. Paulo usa aqui essa perspectiva para mostrar o seguinte: no mesmo dia em que fomos identificados por ele, pela obra dele na cruz, nós fomos também batizados, ou seja, marcados com a obra dele. É um batismo diferente, que não significa a entrada numa igreja, significa a entrada na graça, significa o ingresso no reino de Deus de maneira definitiva e eterna, porque fomos batizados com ele na sua morte. Quando Cornélio e a sua família ouviram do evangelho, lá em Atos 10, e creram em Jesus, receberam o Espírito Santo e depois foram batizados com água. Na realidade, isso aqui é um dos textos mais utilizados pelo bom calvinista para defender o pedobatismo. Ele não é tirado do seu contexto. O texto lá de Atos 10, 44 e 48 diz que Cornélio e toda a sua casa foram imediatamente batizados. Primeiro, não tinha piscina na casa dele. Segundo, toda a sua casa é muito específico. Em muitos locais das Sagradas Escrituras, nós vemos quando ele fala sobre multidões, referindo-se apenas a homens e não falando das mulheres e crianças. Mas em todas as expressões onde se fala de tecton, a palavra casa, aí no contexto do Novo Testamento, ele está se referindo a toda a família. Tanto é porque lá o carcereiro de Filipos, em Atos 16, também é
é vislumbrado com a promessa de Paulo quando diz: crer. Nosso compromisso, nossa responsabilidade é para com os vivos. E temos um ministério, uma missão, cada um de nós, para falar do Evangelho, para viver o amor de Deus, para conviver com os vivos. Para quem morreu, segue-se o juízo. É o que o escritor aos Hebreus nos ensina. Então, Paulo não diz aqui que a gente só foi morto. Não, uma morte está aqui, você está olhando o tempo todo, pelo para-brisa, pelo retrovisor. Está olhando o tempo todo para aquele corpo de morte, para aquela tua velha circunstância. Paulo apaga aqui essa possibilidade. Na obra de Cristo nós não fomos apenas mortos, foi sepultado também a velha criatura. Mas ficou lá. Nós teremos dois corpos, meus irmãos. A gente tem um corpo do pecado e depois, quando Jesus ressuscitar, vai criar um novo corpo? Não, é o mesmo corpo. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 15 que para brotar a semente é preciso que morra primeiro e a terra fará florescer. Então, observe o contexto do que Paulo está aqui a ensinar. Esse mesmo corpo, essa velha natureza foi morta e sepultada. E a gente está nesse processo aguardando a ressurreição em Cristo, quando seremos completamente glorificados e transformados. Versos de 3 a 5 ele nos diz: ou batizados, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. 3 estágios igualmente importantes para o nosso caminhar ao lado do Senhor. Paulo aqui insiste que o cristão não deve viver pecando. Ele deve valorizar a sua união em Cristo, porque ele já morreu para o pecado, ele já foi sepultado para essa velha vida, e agora ele está ressuscitado com Cristo desde já, ansiando pela glorificação, mas já experimentando o antegozo das bênçãos do céu sobre nós. E a quarta verdade fundamental que ele nos ensina aqui é a de que nós fomos libertos da escravidão do pecado por conta desses últimos estágios. Pelo fato de termos sido mortos para o pecado, batizados na morte de Cristo, mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo na sua obra, nós estamos então em usufruto, em fruição de plena liberdade daquela nossa condição anterior, que era de escravidão, cegueira, engano, perversidade, inimigos que éramos antes. Veja a linha que Paulo vai caminhando capítulo após capítulo. Fala de quem nós éramos antes de Cristo, fala de quem nós somos agora, e fala de quem nós devemos ser dia após dia,
como portadores dessa boa notícia que vem do céu, libertos da escravidão do pecado. O verso 6 nos diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A nova criatura, o novo homem, ele não serve mais o pecado, ele não é mais escravo, ele é livre. Agora ele é doulos, mas não do pecado, mas de Cristo. Como Paulo costumava se identificar nas suas epístolas, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo, doulos. Muito interessante o olhar que os apóstolos tinham a respeito da vida cristã e, sobretudo, desse processo de imitação dos passos do Mestre, para mostrar-nos que a compreensão disso é que vai nos levar para o segundo ponto, que não nos reserva apenas a saber disso. Saber disso é importante, por isso começamos com saber que estamos mortos, mas só saber não te conduz à prática. É por isso que o segundo ponto nos ensina: considerai-vos mortos. A consideração aqui vai para além. De acordo com Romanos 6, verso 11, Paulo nos convida a considerar, a reconhecer com atitudes que nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Aqui existem dois aspectos: o aspecto negativo e o aspecto positivo. O aspecto negativo vem da palavra necros, que significa morte no grego, e daí vem essa transmissão latina, né, do tronco linguístico da língua portuguesa, onde nós falamos então do necrotério. Né? Vem da palavra necros, morte, né, lugar de mortos. O aspecto negativo, ele diz aqui: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Essa consideração, ela precisa passar por um olhar negativo, algo que nós devemos olhar como um aspecto ultrapassado, algo que já foi superado. Quem está morto perde, desligou qualquer tipo de conexão em relação com o pecado, porque estamos livres do seu poder, como está lá em Romanos 6:2, 8:11, Colossenses 3:3. O crente deve manifestar em seu viver diário que ele não tem mais vínculo nenhum. É algo que você diariamente precisa não fazer. Esse é um aspecto negativo. Não que seja negativo de um aspecto ruim. É bom e excelente para nós, inclusive. Mas quer nos ensinar o quê? Que você não deve mais ser associado com quem você era antes. É aquele cristão que, após alguns anos de caminhada com o Senhor, sendo maturado nessa caminhada, santificado pela obra do Espírito Santo, ele vai se tornando totalmente dissociado de quem ele era antes, e encontra com um amigo de longa data, do tempo em que ele não era convertido, e quase que passa desapercebido. Não pode mais ser vinculado, tanto no aspecto externo, quanto no seu palavreado, quanto no seu comportamento, quanto nas suas atitudes, porque ele não faz mais aquilo que fazia. Ele não frequenta mais os mesmos lugares. Ele não tem a mesma conduta em relação às coisas, aos processos da vida. Ele não se porta mais da mesma maneira, porque ele agora é diferente. Ele agora pertence a Cristo. Ele agora é do seu Senhor. Isso transmite uma mudança completa e radical na sua vida. O aspecto negativo da consideração que devemos ter para com a nossa morte para o pecado, ele primeiro é o não fazer. Eu não sou mais aquilo. Mas existe um aspecto positivo. O crente, ele muitas vezes falha por olhar só para o lado negativo. Como alguns comediantes, né, nessa área cristã pensam e costumam dizer sobre a vida cristã. A vida cristã é não fazer, não pensar, não pecar, não desagradar o Senhor. É só não, não, não. Tinha um programa, um comercial de alguns anos atrás de uma
empresa, de uma marca conhecida por vocês, de sabão em pó. E eles ironizavam essa coisa do não, para dizer assim, para dizer sim, para a criança poder se sujar na lama e tal, aquela coisa. E aí podia depois usar o sabão que tirava tudo. Então era como se fosse uma libertação do não, né? Um uso inteligente, né, dessa expressão. Mas a vida cristã não se resume, como no comercial do sabão em pó, a não. A gente não vive só nessa mania de perseguição, nessa caminhada melindrosa da fé, pisando com dificuldade, com medo de qualquer coisa desagradar ao Senhor. A vida cristã ela não é só não, ela não é só morte. É também numa caminhada em que morremos para a nossa velha criatura, mas é também positiva no aspecto da vida. Zontas, a palavra grega aqui, que significa vitalidade, vai nos ensinar essa vida para com Cristo que nós temos após sermos mortos para o pecado pela obra do Senhor. Assim também vós, verso 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos vivos, nós temos projetos, nós temos uma perspectiva, nós temos um futuro a ser ansiado, a ser buscado, a ser concretizado, conforme Ele nos permite assim vivermos. Essa vida está escondida em Cristo, como Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso 3. E Jesus autodenomina-se a vida, como está lá em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trata-se de uma vida espiritual que é descrita como uma novidade. No verso 11 aqui ele diz isso exatamente. Uma vida nova, uma vida completa, uma vida verdadeira. Nós vivemos, meus irmãos, não apenas para não fazermos, no contexto da morte para o pecado, mas também para fazermos. É o aspecto positivo, imperativo. Crescer na fé, praticar o bem, consolarmos-nos uns aos outros, adorarmos somente a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Vivemos para fazer algo, para além de nós. O nosso dever, o nosso chamado de amor ao próximo, como a nós mesmos. Algo que transcende a nossa realidade. Somos chamados para fazer, não apenas para não fazer. Eu arrisco dizer a você que o fazer, ele sempre nos conduz automaticamente ao não fazer. Porque se ocupa a mente do cristão com um aspecto positivo, muito mais do que com o negativo, de forma que você não se preocupa mais, embora não possa deixar de ser vigilante com a tua caminhada de fé, mas você não fica mais preocupado você está transbordante de tal maneira do Espírito Santo na tua vida, que tu não fica mais preocupado ou preocupada em não fazer coisas que você fazia antes, porque naturalmente você está para ele morto. E esse processo vai de maneira fantástica e sobrenatural sendo testemunhado em nossas vidas. Você mesmo, como eu falei no início, em experiências pessoais, você pode observar o quanto que coisas que você fazia antes de Cristo, hoje não faz mais, e você não precisou ter uma reunião consigo mesmo. Olha, hoje eu não vou mais, a partir de hoje eu não vou mais me comprometer com essas velhas práticas. Cristo foi trabalhando para tirar isso do teu coração de maneira maravilhosa. Microfone aqui para o Max, que vai fazer um comentário aqui, uma consideração. Aspecto negativo, mas também um aspecto positivo. Não é só não fazer, é também fazer, praticar, viver para o Senhor. Pode falar, Max? Pastor, essa lição é muito profunda para nós caminharmos, né, na caminhada cristã, essa vivo para o Senhor. Mas é bom a gente atentar para que, não somente nós, mas temos aqueles irmãos, né, que quando se converteram ao Senhor, tiveram uma vida muito preguiça no mundo, eu digo assim, com álcool, com drogas, com, sei lá, com outras práticas, né, homossexualismo também. E sabemos que para esses irmãos, o conhecer de fato
doutrina do Senhor, se aprofundar de fato nisso, é muito profundo para que possa experimentar realmente uma novidade de vida. Eu acho que nesse ponto que está talvez a queda de uns, né, que voltam à prática, e o se levantar realmente. É a falta de, primeiramente, saber o que aconteceu com eles quando eles tomaram a decisão, quando entender, né, o que Cristo fez por eles, né, e a questão de se considerar, né, e se oferecer, que vai ser o próximo ponto, né, para o Senhor, que é esse ponto que você está comentando, que quando nós aceitamos, entramos na fé, entendemos o quanto nós fomos amados por Deus, e a gente começa a se ocupar realmente a nossa vida, a nossa mente com as coisas concernentes de Deus, é automático aquilo que desagrada ao Senhor Sim. e mortificando na nossa vida. Eu acho que esse é um ponto de nós avaliarmos como cristão, é entender quanto mais nós nos envolvermos com as coisas de Deus, amar a Deus, o nosso próximo, obedecer a palavra, automaticamente vai mortificando aquele velho homem que foi sepultado lá no batismo. Que é uma vivência, obrigado Max pela sua contribuição, uma vivência que extravasa, que vai além da igreja. É importante a frequência na igreja, a comunhão com os irmãos na fé. Isso nos alimenta, nos abastece na nossa caminhada ao lado do Senhor. Mas é importante viver a Cristo também na família, em casa, no trabalho, na rua. Como eu costumo sempre brincar aqui, parafraseando o Tim Maia, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. E aonde quer que você esteja, você tem que ser um discípulo, sal da terra e luz do mundo. E com isso, nós vamos nos capacitando em Cristo para sermos mais dele e menos de nós. Nas relações, nas nossas decisões, nos nossos processos, na forma como nós lidamos com as pessoas e com as coisas e com o nosso compromisso diante do Senhor. Então, o aspecto negativo, o aspecto positivo, são duas das colocações que Paulo faz aqui para nos mostrar como devemos considerar a nossa morte para o pecado e a nossa vida para Deus. E ele encerra, meus irmãos, nos versos de 12 até 23, falando sobre uma oferta, dizendo, primeiro ele diz, sabei que vocês estão mortos. Segundo, ele fala, considerai. Não apenas saibam, compreendam, mas pratiquem. E agora, que resultado a gente colhe disso? Uma oferta das nossas próprias vidas ao Senhor. Essa palavra, meus irmãos, quando nós lemos em Romanos 6, de 12 a 23, nós vemos Paulo repetir 5 vezes esse verbo, oferecer, que significa no grego colocar-se à disposição ou apresentar-se como sacrifício. E Paulo responde aqui algumas questões relacionadas a essa oferta. Lembre-se que ele está escrevendo para 2 públicos. Quem veio na quarta-feira viu isso com mais profundidade no panorama da carta aos Romanos que a gente fez aqui na EPA. Semana que vem, primeira carta aos Coríntios e primeira e segunda carta aos Coríntios. E você viu conosco lá que existiam 2 grupos que principalmente, primordialmente, foram destinatários da carta aos Romanos. Quais foram? Os judeus que tinham se convertido em Atos 2, lá em Pentecostes, Jerusalém, e levaram a fé para Roma. Lembrando que a igreja de Roma não foi plantada por Paulo. Ela foi estimulada por esses cristãos judeus que se converteram em Pentecostes. E ele já fala para uma igreja que já estava em andamento, sendo desenvolvida na sua fé, mas precisando de doutrina. Por isso Paulo fala primeiramente a esses judeus cristãos. E tinha um segundo grupo. Roma, que era a grande capital do império, tinha como uma das suas características, por ser uma grande capital, uma grande metrópole, não nos moldes de hoje, mas do seu tempo, do comércio, das relações, dos negócios, não é? Do progresso. Então, era uma cidade que tinha diversas culturas e tinha também gentios que tinham chegado à fé pelo ministério ali da igreja de Roma. Então, 2 grupos que não estavam se entendendo no que diz respeito à graça de Deus. Os judeus entendiam-se como beneficiários privilegiados da escolha de Deus, por serem herdeiros do povo escolhido do Senhor, o povo de Israel. Mas os gentios entendiam que eles, por outro lado, eram privilegiados
no acesso à graça do Senhor. Mas como assim, pastor? Se eles eram gente? Porque eles entendiam que eles eram melhores que os judeus, porque eles não tinham, como os judeus, renegado o Messias. Quando receberam, já creram e estavam ali experimentando a graça do Senhor de uma maneira que não olhavam para o seu passado com essa marca de um povo rebelde e desobediente, que era o povo judeu. E aí Paulo escreve essa carta para mostrar que nesse processo já não há mais judeu, nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão. Mas Cristo é tudo em todos. Veja só a profundidade do que ele quer nos ensinar. E então, o primeiro grupo, e ele usa aqui os 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos para falar principalmente para esse primeiro grupo. Grupo dos judeus que criam no Senhor. E esse grupo tinha uma figura muito límpida na sua mente sobre um dos aspectos mais relevantes da fé cerimonial judaica, da religião judaica, que era a oferta pelo pecado, o holocausto, o animal que era ali oferecido como libação, como substituição da nossa pena pelo pecado. Então ele fala um pouco sobre essa oferta, encerrando aqui, dizendo para aquela igreja: vocês vão saber o que é a morte para o pecado e a vida para Deus. Considerando isso nas suas atitudes e como resultado oferecendo-vos a Deus. Mas oferecer a quem? No verso 13 e 19 ele nos diz o destinatário da oferta: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Ele já diz para quem não é. Vocês não devem oferecer para o pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É um processo que na teologia antropológica, e quando eu falo aqui não é de homem no centro não, é o estudo sobre o homem, quem ele é, segundo a Bíblia. E quando nós vamos olhar a cristologia, que é a teologia, o estudo teológico sobre quem Cristo é e a sua obra, nós identificamos, primeiro, que nós estávamos, como vimos lá em Romanos 5 e Romanos 3, principalmente em Romanos 3, nós somos pecadores destituídos da glória de Deus. Cristo era 100% homem e 100% Deus. Se você olhar sobre esse ponto de vista raso, você vai dizer, não há possibilidade alguma de haver identidade entre esses dois. Mas o sacrifício de Cristo descendo até o último degrau de humilhação em nosso favor na cruz do Calvário, trouxe-nos esse contato identitário, de identidade, porque ele quis que fosse assim, não que nós merecêssemos. E ele se faz um conosco na sua morte, como se fará um conosco na sua ressurreição. Por isso, o dever da santidade, da oferta ao Senhor, a ele. Por quê? Porque foi ele que mudou a nossa história. Nesse processo de identidade, nós somos mortos com ele, da mesma forma como ele morreu. E somos também ressurretos com ele para uma nova vida, como também ele foi. Verso 19 também nos corrobora esse destinatário da oferta. Para quem devemos oferecer as nossas vidas? Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A oferta deve ser para Deus e para a sua justiça. Ele é a justiça, no seu padrão de excelência. Perfeito, mas não inatingível. Ele é possível na vida de cada um de nós, se submetendo-nos à sua graça e à sua direção, formos cada dia mais transformados à imagem do seu Filho. Ele responde outra pergunta, ele diz oferecer o quê? Nós vimos aqui já, mas vamos repetir, verso 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
O que era a oferta? A oferta, o animal, era um substituto nosso. O que Paulo está dizendo aqui nessa linguagem cerimonial é que o que antes oferecíamos dispondo nosso corpo para o pecado deve ser agora um instrumento de justiça, deve ser oferecido a justiça de Deus, não para a obediência das nossas paixões, mas para que não reine mais em nós o pecado. No verso de número 13, ele completa isso no texto que nós lemos. Nem ofereçais os seus membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que devemos oferecer a Deus? É a nossa mente? Sim. O que devemos oferecer a Deus é a nossa alma? Também. Mas devemos oferecer a Deus também o nosso corpo. Existe um engano muito grande no meio da igreja contemporânea de pensar que somente a mente, somente o espírito é levado ao Senhor, mas o teu corpo pode ser totalmente negligenciado. Isso diz respeito a várias coisas, meus irmãos. A nossa saúde física, diz respeito à nossa aparência, diz respeito à nossa apresentação social. Eu acho muito interessante como que o cristão, por muito tempo, isso tem se perdido, infelizmente. Ele, por muito tempo, era reconhecido muito facilmente nas ruas. Era alguém que sempre andava bem vestido, com a Bíblia embaixo do seu braço, andava com postura. Era uma pessoa que andava bem, sendo homem, sendo mulher, sendo criança. Os filhos dos crentes eram reconhecidos e distinguidos no meio da multidão com muita facilidade. Eram crianças respeitosas, obedientes. Bastava o pai olhar e ela já se enquadrava. Os homens cristãos tinham um vocabulário, um comportamento digno de nobreza. As mulheres se vestiam com todo decoro e preocupadas com toda a santidade que o Senhor Jesus depositava sobre elas. Da mesma forma para com o homem. Não tem sido assim, infelizmente, nos dias atuais. Temos visto uma completa negligência com o cuidado do corpo. Existe um pensamento muito errado de que a igreja nas décadas de 60, 70, ela foi muito rigorosa, que ela era extremamente legalista por conta da questão das exigências de usos e costumes. Mas muitos deles totalmente corretos. Existia no momento aquele movimento da bitomania, Rolling Stones, a liberdade sexual, aquela coisa do movimento de Woodstock nos Estados Unidos, muito importado de lá esse movimento licencioso, que dominou, como dominou já completamente a nossa sociedade. Mas quando os presbíteros daquele tempo, né, proibiam da comunhão o rapaz que ficava com o cabelo enorme, aquela coisa toda, a gente tem uma tendência de hoje examinar só sob o ponto de vista do legalismo. Ah, esses caras só queriam aparência, eram os fariseus da época. Mas não completamente. Eu conheço casos de gente que era totalmente crente e estava exigindo isso e levando, e eu não estou aqui defendendo que seja feito de novo, não. Cada um é livre para cortar o seu cabelo, mas do jeito que quiser, enfim. Mas veja só, era uma preocupação também. Não do comprimento do cabelo em si, mas do cuidado com a higiene, com o corpo, com a apresentação nossa. Eu penso que isso deva ser na consciência de cada um de nós, não como um protocolo da igreja. Isso eu sou contra. Mas como um protocolo pessoal nosso. O teste do espelho. De olharmos. Será que eu estou apresentável? Está na hora de cortar o cabelo. Está na hora de fazer a barba. Está na hora de dar uma passada na camisa. Sabe? Isso também diz respeito à oferta. Aquilo que nós entregamos ao Senhor. Mas principalmente, meus irmãos, muito além do exterior. O que internamente diz respeito ao nosso compromisso e relação com Deus. Nós oferecemos a Ele algo e precisamos primar para que essa oferta seja a melhor possível. Ele diz também por que nós devemos oferecer.
Está no verso de número 15 a 16, 18, 20 a 22 e 23. O verso de 15 a 16 diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? No verso 18 ele diz: E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versos 20 a 22, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que que nós devemos oferecer-nos a Deus? Tem uma palavrinha aqui que ele repetiu algumas vezes. Antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês são o quê? Servos de quê? Da justiça de Deus. Por que que você deve se oferecer a Deus? Por quê? E oferecer por quê? Porque somos servos de Deus e não do pecado. Se você trabalha numa confeitaria, você não pode trabalhar lá fazendo cartões de visita, fazendo material de divulgação. Obviamente, uma confeitaria hoje engloba muito serviço, até de divulgação. Então, vou usar um outro exemplo. Você não pode trabalhar numa confeitaria, sendo um funcionário de uma confeitaria, e trabalhar com metalurgia. O que você faz lá na padaria? Parece até óbvio, né? De vez em quando a gente pergunta. Pastor, consegui um trabalho, o que você vai fazer lá na padaria? O que eu vou fazer? Pão, aspectos alimentícios, né? Produtos. É isso que ele vai trabalhar lá. Ou com atendimento ao público, divulgação até, eu citei, mas é um caso, pode ser também hoje em dia. Mas uma coisa que ele não vai trabalhar lá é fazendo grade residencial, nem instalação elétrica. Ele não vai trabalhar na padaria com edificação de empreendimentos. Se nós somos servos de Deus, que Paulo está dizendo aqui, você não pode praticar as obras da carne, para a qual você está morto. É correspondência, é coerência. Devemos oferecer a Deus as nossas vidas, porque somos dele servos. Mas ele dá aqui algumas explicações muito interessantes. A primeira, por que devemos nos oferecer? Porque houve uma mudança de Senhor. Nós não somos mais agora cativos do pecado e da morte de Satanás, que governavam as nossas atitudes quando ainda não tínhamos o Senhor. Nós mudamos agora de senhorio. Quem nos governa agora é Cristo. É a primeira razão pela qual devemos oferecer-nos a Deus. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais sob o poder de Satanás. Nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Ele. E não apenas parcialmente, como completamente. Segunda razão, nós devemos oferecer-nos a Deus, porque houve uma mudança de identidade do serviço, como eu dizia aqui nos exemplos, da confeitaria, da metalurgia. Nós não somos mais escravos do pecado, somos servos da justiça. Fomos libertados do pecado e transformados em seus servos. E com essa mudança de identidade, também mudou o nosso serviço, mudou o nosso background, o nosso currículo alterou completamente. As funções que você vai desempenhar agora são totalmente diferentes. Não visam mais atender as paixões da carne, como ele diz aqui em Romanos 6. Visam glorificar ao Deus da justiça. Não visam mais atender aos nossos próprios anseios. Visam agradar o Senhor. Paulo declara que nós devemos servir a Deus, oferecendo-nos a Ele. Porque quando nós éramos escravos do pecado, nós servíamos a Ele. Quando nós somos servos da justiça de Deus, precisamos servir em santidade a Deus. E terceiro e último lugar, devemos oferecer-nos a Deus porque houve uma mudança também da recompensa. O salário do pecado não é mais o que vai ser acreditado na nossa conta ao final de cada mês, entre aspas.
O nosso crédito agora não é mais a morte, mas é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha essa sequência. O pecado, mas o salário gerava em nós a morte. É o pagamento, é a consequência, é o resultado de uma vida devassa, distante do Senhor, maldosa, perversa. Mas o resultado da graça, somada a um dom gratuito que foi a oferta de Cristo, nos traz a vida eterna. Esse salário significa um salário pago. Aquilo que o pecador recebe, o dom gratuito de Deus, ele não é fruto de um merecimento nosso, mas é um crédito que nós recebemos pelo que é perfeito, que é Cristo, e que na sua obra foi digno de toda a vida, de todo o agrado do seu Pai, do Senhor, nosso Deus, por ter obedecido em tudo a sua lei, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. Qual é o valor desse dom? A oferta, ela é muito menor do que a recompensa. Eu queria que você guardasse isso no seu coração ao sair daqui hoje. Em relação ao pecado, é correspondente. O que você pecou, você vai pagar. Em relação à graça, não. Não funciona assim. Com a graça, nós não merecíamos nada e recebemos tudo. Porque Ele decidiu nos amar. Antes andávamos como escravos, agora somos livres. Essa é a nova vida do homem, na nossa lição de hoje. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora, como novas criaturas, somos servos do Deus Altíssimo. Antes, nossa caminhada era recheada de vícios. E agora somos marcados pela santidade, pelo fruto do Espírito com as suas evidências, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Antes andávamos envergonhados, agora com paz de espírito, paz mental. Antes, nossa recompensa era a morte, agora a vida eterna. Conclusão, meus irmãos. Em síntese, Paulo nos ensina, nesse 6º capítulo da carta aos Romanos, 2 lições. Primeira lição: o evangelho e a doutrina da justificação pela graça não torna inútil a prática das boas obras. Ele começa dizendo isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Do contrário, a graça, a justificação, ela nos estimula a vivermos uma vida santa, para manifestarmos ao mundo essa graça salvadora de Cristo e o quanto ela é maravilhosa. Segunda lição que nós aprendemos hoje: aquele que foi redimido e justificado por Cristo não pode de forma alguma viver para dar ocasião ao pecado. Por quê? O seu velho eu foi crucificado com Jesus. Não há mais essa possibilidade. Nós já estamos ressuscitados com Cristo para o contexto espiritual. Eu já e eu ainda não. Ainda não completamente, mas já somos novas criaturas, feitos novos pelo sacrifício redentor e eficaz do Cordeiro de Deus. Essas são 2 lições que nós aprendemos e espero que tenha transmitido graça a toda a igreja. E essa frase, para encerrarmos, ela nos diz muito, de Charles Spurgeon, quando ele diz que a velha natureza ela nunca muda e se transforma em algo sagrado. O velho homem não é enviado para o hospital para ser curado, mas para a cruz para ser morto ou crucificado. Eu tenho uma resistência muito grande com um pensamento superficial do que significa a salvação na vida do cristão, de algumas pessoas que eu já pude conversar. E que dizem assim, não, e isso geralmente em pregações onde a confissão positiva, a teologia da prosperidade são as grandes marcas. Dizendo assim, Cristo ele vai, como um vaso que nós somos na sua mão, ele vai colar os pedacinhos. Ele vai restaurar o vaso.
Cristo ele vai curar o que estava quebrado. É isso que ele faz? Eu queria que você imaginasse um vaso quebrado, uma caneca que você tem na sua casa, de cerâmica. Envolvesse ela num pano longo assim, desse um nó em cima. Isso é o que Deus faz conosco. Pega uma marreta, moe tudo aquilo ali, até virar pó. Completamente. Você vai olhar para aquele pó e vai dizer assim, não, impossível isso ter sido um dia uma caneca. Ou um vaso ornamental. Aí ele vai derreter aquilo ali, como oleiro, e vai fazer um vaso novo. A velha natureza ela não é curada, ela é morta. A velha natureza ela não é fruto ou alvo da condescendência divina. Deus destrói o que era velho para fazer-nos novos. Deus sepulta na morte do seu filho quem nós éramos antes, para nos fazer agora novas criaturas, novos vasos, moldados segundo a sua imagem, moldados segundo a sua vontade e a sua palavra. A velha natureza ela não se transforma, ela é morta. A nova natureza ela é produto não de uma cura do passado, mas de uma nova geração, de um novo nascimento da água e do Espírito, como Jesus confidencia a Nicodemos em João capítulo 3. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos recolher cada vez mais aprendizado e desafio para a nossa vida cristã a cada lição que passamos nessa nossa jornada pela carta aos Romanos. Que Deus nos abençoe. Você que nos acompanha no YouTube, fica o convite para nos visitar e participar conosco presencialmente aqui na IPA, todo domingo às 9 horas da manhã, aqui no contexto da comunidade, da experiência da vida cristã, onde você vai poder tirar dúvidas e participar conosco de uma maneira muito mais proveitosa. Não deixe de se inscrever no nosso Instagram, @IPBAnanindeu, e de acompanhar as informações da igreja no nosso site ananindeu.ipb.org.br. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para encerrarmos a nossa EBD de hoje.